Você se lembra de todos os 16 comandantes do Barba Branca? Geralmente a galera só se lembra do Marco, do Ace ou do Weasel. Mas existem alguns comandantes que possuem poderes tão grandes que chegam a ser capazes de bater de frente com almirantes e até mesmo contra o próprio Drácula e Mihawk, que sabemos que é muito poderoso. Sério, os poderes desses caras são tão absurdos que eles foram os responsáveis por causar uma guerra contra toda a marinha, envolvendo capitães, vice-almirantes e até mesmo almirantes. Enfim, vocês se lembram dos poderes de cada um deles, de cada comandante do Barba Branca? Então assiste esse vídeo até o final porque eu vou te mostrar os poderes de cada um dos membros do Barba Branca. E olha, tem membro que eu tenho certeza que você nem sequer lembrava que ele era do bando do Barba Branca. Vem comigo! Sejam bem-vindos ao canal Nerdificando. Galera, quando jovem, Edward Newgate já se aventurava pelo mundo como pirata. Mas ele era diferente da maioria, ele não queria se arriscar em busca de riqueza, fama e tesouros. Na verdade, Newgate queria apenas uma coisa, ter uma família. Só que isso demorou um pouco para acontecer, pois Newgate, que logo veio a ser conhecido como Barba Branca, acabou entrando em uma das maiores tripulações da história, o bando dos piratas Rocks. Diferente do que o Newgate queria, os Rocks eram desleais e indignos com seus próprios companheiros, algo que com certeza não agradava alguém que almejava ter uma família. Mas galera, vocês já pararam para pensar que o Barba Branca poderia ser chamado de Bigode Branco? Na verdade seria mais conveniente, né, porque ele não é tão barbudo assim, é mais bigodudo, né? Mas enfim, vamos continuar. Bom, quando o Rocks foi derrotado em God Valley por Roger e Garp, o bando se dissolveu e Newgate pôde ir para o mar à procura de tripulantes para o seu próprio navio pirata. E aqueles que entrassem seriam chamados de filhos pelo próprio Barba Branca. No fim, ele encontrou 16 piratas poderosíssimos que juraram lealdade ao bando e se nomearam filhos do Barba Branca. Esse seleto grupo de 16 piratas vieram a se tornar os comandantes do poderoso bando do Barba Branca. Ao decorrer do tempo, Newgate passou a recrutar inúmeros piratas para aumentar o poder da sua tripulação. Para isso, ele recrutou 100 membros para serem subordinados de cada um dos seus comandantes. Somando todos esses 100 piratas para cada um dos 16 comandantes, o bando do Barba Branca totalizou uma tripulação de mais de 1.600 integrantes. Só que após os eventos da guerra de Marineford, o capitão Barba Branca acabou morrendo devido ao confronto da marinha e à traição do Barba Negra. Após essa longa guerra, os remanescentes dos piratas do Barba Branca partiram para tentar se vingar de Teach por ter traído Newgate. Não nos foi mostrado em detalhes o que ocorreu nesse combate, mas foi dito que os comandantes do Barba Branca sofreram uma derrota horrível. Após isso, não tivemos quase nenhuma informação sobre os remanescentes da tripulação. Mas para duelar contra esse bando poderoso, eu convoco vocês para fazerem parte do bando dos piratas Nerdificando, aqueles que estão constantemente assistindo aos meus vídeos para ficarem por dentro de tudo o que acontece no mundo dos animes. Então não perde tempo, se inscreve no canal e deixa o like aqui embaixo, porque agora eu vou te mostrar os poderes de cada um dos 16 comandantes dos piratas do Barba Branca. Lembrando, na nossa loja nós temos uma camiseta linda do Luffy procurado no modo Nika. Clica no primeiro link da descrição e confere essa estampa que está muito bonita. Comandante da primeira divisão, Marco. Para começar, nada melhor do que iniciarmos com o Marco, o comandante da primeira divisão e o braço direito do Barba Branca. Sendo o imediato de Newgate, Marco tinha autoridade sobre os 1.600 da tripulação. O que lhe tornava tão forte eram os poderes da sua Tori no Mi, uma fruta do tipo Zoan do modelo Fênix, que dá a ele a capacidade de se transformar em um grande pássaro com chamas azuis. E detalhe, foi dito pelo próprio Kizaru que essa fruta é ainda mais rara do que uma Logia, só para vocês terem uma noção da raridade dela, já que se trata de uma Zoan mítica. O Marco é capaz de se transformar em uma fênix por completo, obtendo a capacidade de voar e controlar essas chamas azuis que são regenerativas. Fora que ele também é capaz de usar a forma híbrida de um jeito impecável, porque em diversos momentos, Marco conseguiu invocar qualquer membro isolado da Fênix como quisesse. Um exemplo disso é quando ele queria apenas voar. O Marco conseguia invocar apenas as asas da Fênix, sem precisar se transformar por completo, ou os membros superiores, os braços no caso. Essa transformação tem híbrida completa. Lá concede a ele um aumento em todos os atributos, fora que também lhe permite atirar chamas azuis para auxiliar no combate. Se já não bastasse ter uma das frutas mais fortes da obra, Marco também é um usuário proeminente do Haki do armamento e o Haki da observação, uma habilidade que lhe permitiu lutar de igual para igual com Kizaru e Aokiji. Outro grande exemplo da sua força é que no arco do País de Wano ele teve que bater de frente com Queen e King ao mesmo tempo, galera. E olha que esses dois são comandantes Yonkou igual ao Marco, e ele conseguiu peitar os dois ao mesmo tempo.
É claro que o Marco não superou os dois juntos no combate, mas só por ter segurado os dois por um certo tempo, a gente pode presumir que ele está entre os 3 comandantes de Yonkou mais fortes da obra. Talvez se ele enfrentasse o King ou Queen separadamente, ele derrotaria um dos dois ou até mesmo os dois um em seguida do outro. Comandante da 2ª Divisão Portugas de Ace. Antigamente, Oden era o comandante da 2ª Divisão, mas depois da sua morte, Ace assumiu esse posto alguns anos depois. Desde a infância, Ace já demonstrava ser um ótimo lutador, pois é visto nos flashbacks que mesmo usando a Gomu Gomu no Mi, Luffy ainda não era capaz de superá-lo em combate. Mas seus poderes foram realmente para outro patamar depois que ingeriu a Mera Mera no Mi, a fruta das chamas que lhe permitiu produzir e manipular o fogo à vontade. O poder das suas chamas é bem variado, pois ele é capaz de atirar pequenas rajadas de chamas ou até mesmo criar uma supernova em grande escala. A força dessa técnica é tão grande que foi necessário a força total da Yami Yami no Mi para vencê-la. Logicamente, o Ace é capaz de usar o Haki do armamento quanto o Haki da observação para utilizar em combates, e usa muito bem. E além disso tudo, o Ace também demonstrou ser capaz de utilizar até mesmo o Haki do Rei, podendo paralisar qualquer pessoa mais fraca que ele apenas com a pressão do seu Haki. Com todo esse poder, Ace ainda tinha uma força capaz de bater de frente até mesmo com almirantes e também com Barba Negra, um dos piratas mais fortes do mundo. Porém, apesar disso tudo, Ace acabou morrendo durante a guerra pelas mãos do almirante Akainu. Claro que a gente tem que quebrar um galho pro Ace, né? Que além de ter enfrentado o almirante mais forte de todos, ele ainda estava lutando contra um usuário da fruta que é totalmente counter das chamas dele. A lava pode queimar até mesmo as chamas. Então, independente disso, essa morte não tira o fato de que Ace dos Punhos de Fogo foi um dos tripulantes mais poderosos do Barba Branca. Comandante da 3ª Divisão, Diamante Jozu. Ao lado de Marco e Ace, Jozu fecha o trio dos comandantes mais fortes de New Gate. Toda essa força vem por meio da sua Akuma no Mi, a Kira Kira no Mi, a fruta do diamante que lhe permite endurecer seu corpo completamente com o diamante. E essa habilidade é muito útil, tanto ofensivamente quanto defensivamente, porque nos momentos de atacar, o diamante dá um impulso ainda maior à sua força bruta. Já quando o assunto é defensivamente, Jozu se destaca dos demais comandantes de Yonkou, pois já que o diamante é uma das substâncias mais duras do mundo, ele acaba se tornando quase indestrutível. E se já não bastasse o enrijecimento do seu diamante, ele também é capaz de se defender com o Haki do armamento, o que lhe dá um poder defensivo completamente absurdo. A força de Jozu é tão grande que ele conseguiu bloquear com sucesso um golpe do Mihawk, usando sua espada Yoro. Ou seja, sua capacidade defensiva é tão grande que ele consegue até mesmo bloquear os ataques do melhor espadachim do mundo. Além desses feitos em batalha, ele também provou ter uma força sobre-humana em alguns momentos da série, pois com a sua força de levantamento, ele rasgou um grande pedaço de uma camada de gelo muito espessa que cobria o mar, semelhante a um iceberg que possuía centenas de vezes o tamanho do corpo dele. A gente pode até mesmo dizer que é grande até mesmo para os gigantes de Elbaf. O pior é que quando ele pegou esse gelo, o cara simplesmente jogou de volta sobre sua cabeça a uma distância significativa. Pra mim, o Jozu é um comandante de Yonkou que está num nível bem próximo dos piratas como Queen, Perospero e Lucky Hawks. Só que, infelizmente, é uma pena que ele não apareceu de novo após Marineford. E eu acho muito da hora a fruta dele, galera. O diamante é muito bonito. Se bem que deve dar um trabalho animar, né? Eu acho que é por isso que eles não querem colocar ele no anime nem no mangá, porque deve dar trabalho pra animar e pra desenhar. Comandante da 4ª Divisão, Tati. Apesar de não ter aparecido quase em nenhum momento da obra, Tati é de extrema importância. Afinal, foi ele um dos homens que causaram a guerra de Marineford indiretamente, pois em certo momento ele encontrou a Yami Yami no Mi, a fruta que era desejada por Barba Negra. Por isso, ele foi traído covardemente por Tite e acabou falecendo. Isso fez com que Ace fosse atrás de Tite para se vingar, mas acabou perdendo, e sua derrota trouxe a maior guerra já vista até o momento. Por ter morrido antes mesmo da cronologia inicial do mangá, Tati acabou não tendo grande destaque e seus poderes não foram bem abordados. Mas por estar com a Yami Yami no Mi, podemos presumir que ele não era um usuário da fruta. Além do mais, podemos notar que ele está usando uma espada em seu quadril, o que dá a entender que ele era um espadachim do bando de New Gate. Comandante da 5ª Divisão, Floral Vista. Esse homem é subestimado por grande parte da fandom por não ter aparecido quase em nenhum momento da obra. Mas acreditem no que eu estou falando, galera. Esse homem está facilmente entre os 5 melhores espadachins do mundo. Ele não possui o poder de um fruto, mas em compensação, Vista tem um manejo incrível com a sua espada. Tanto é que durante a guerra de Marineford, ele combateu o próprio almirante Sakazuki, e também lutou de igual para igual com Drácula e Mihawk, que é o melhor espadachim do mundo. Então só por conta desses feitos, a gente já pode dizer que Vista é o melhor espadachim do bando.
Bom, se o Mihawk é considerado o melhor, é certo de imaginar que o Vista esteja atrás dele no manejo de espada. Mas por ter dado um belo trabalho para os olhos de Falcão, podemos presumir que Vista não esteja tão atrás do melhor espadachim do mundo. Inclusive, vale ressaltar que quando o Ruivo chegou em Marineford, a gente viu Yasop e o Vista, eles estavam se encarando de uma forma nada amigável. Ou seja, além de cara bater de frente com o melhor espadachim do mundo, o Vista também tem uma rincha com o melhor atirador do mundo. Se tivesse um confronto, com certeza ele iria pra cima do Yasop, comandante da 6ª divisão Flamengo. Ele é usuário da Poki Poki no Mi, a fruta que lhe dá a capacidade de usar seu corpo como um bolso. Bem estranho, né? Onde ele consegue armazenar qualquer objeto, independente do tamanho dentro do corpo dele. Mais estranho ainda quando é descrito, né? Bom, um exemplo disso é quando o próprio martelo gigante que ele carrega em seu próprio corpo, onde ele tira esse martelo para atacar os inimigos. Apesar de não ter sido muito bem apresentado, Flamengo possui uma força esmagadora, como foi visto durante a Guerra de Marineford, onde ele carregou um martelo com o tamanho de inúmeras vezes seu corpo para atacar os inimigos. Geralmente ele usa esse martelo para atacar uma área grande, como por exemplo na vez em que ele varreu diversos soldados da marinha de uma só vez. Talvez esse seja o motivo pelo qual ele não apareceu muito, afinal seu trabalho estava sendo apenas focado em derrubar figurantes, pois ele tem um dano em área. E olha que a gente nem sabe o que mais ele carrega nos bolsos do corpo dele. Ele pode facilmente estar guardando um canhão, um elefante, um cavalo ou sei lá, várias espadas, coisas do tipo. Enfim, ele pode ter qualquer coisa para usar de surpresa contra seus adversários. Eu não duvido nada que o Zoro um dia brote lá dentro, fica perdido e apareça num dos bolsos dele. Comandante da 7ª divisão, Hakuyo. Também aparecendo muito pouco na obra, Hakuyo demonstrou poucas cenas em batalha, na porradaria mesmo. Mas em compensação podemos ver que ele usa uma arma bem peculiar, que no caso é o seu mangal cravado com espinhos de ferros sustentados por uma corrente. O curioso é que quando ele aciona essa arma, ele dá uma espécie de mordida no oponente. Ainda não foi dito que se essa arma comeu uma Akuma no Mi, mas dado o fato de que ela tem essa peculiaridade, a gente pode presumir que ela deve ter comido uma fruta da mordida ou algo do tipo. Já durante a Guerra de Marineford, ele foi capaz de atingir essa sua arma no Almirante Kizaru, só que acabou não tendo grandes resultados perante a Fruta da Luz dele, devido por ser uma Logia. Inclusive, já que seu ataque não conseguiu causar danos em Kizaru, podemos dizer também que Hakuyo não sabe usar o Haki. No fim, esse foi o grande feito que Hakuyo conseguiu na guerra, e não teve tanta relevância, né? Comandante da 8ª divisão, Namor. Esse é o único tritão dentro do bando do New Gate, mas assim como a maioria, também não vimos muito da força dele. Porém, já que ele é um homem peixe, sabemos que Namor é naturalmente 10 vezes mais forte que um humano normal. Por isso, suas capacidades físicas são elevadas a níveis extremos durante o combate. Seus dentes são tão poderosos que muito provavelmente superam as dentadas do próprio Arlong, pois na Guerra de Marineford ele conseguiu quebrar um machado de ferro de um marinheiro com uma única dentada, galera. Olha só, coitado do dentista dele, né? Enfim. Infelizmente, assim como a maioria, Namor também não teve tanto destaque, mas por ser um homem peixe da tripulação, é certo dizer que ele é um dos comandantes mais poderosos do navio do Barba Branca. Comandante da 9ª divisão, Blaine. Assim como a maioria, este também quase não apareceu no anime. O que vimos a seu respeito é que ele usa uma espada para auxiliá-lo no combate. E quando o almirante Aokiji congelou o corpo de Jozo, os piratas do Barba Branca pediram para que Blaine fosse carregar seu companheiro. Visto isso, é provável que a tripulação tenha encarregado Blaine dessa missão, porque ele era um dos poucos capazes de carregar com facilidade o corpo de Jozo. Por isso a gente pode supor que quando o assunto é força física, ele é o segundo homem mais forte da tripulação, atrás apenas do próprio Jozo. Em relação ao seu estilo de luta, bem perto do início da batalha vimos ele carregando uma enorme espada. Podemos supor que ele é proeficiente em jogá-la, especialmente devido ao seu tamanho. Comandante da 10ª divisão, Kurio. Só de ver pela sua imagem, já podemos perceber que ele usa suas inúmeras armas de fogo para o combate. E ainda por cima, ele é muito habilidoso com elas, pois durante seu curto confronto com Moria, ele dizimou todos os morcegos do Shichibukai, em apenas um só golpe, galera. Inclusive, durante esse seu confronto com Moria, Kurio foi reconhecido pelo próprio Moria, que nos dá a entender que seu nome é muito conhecido pelos mares de One Piece. Além disso, Kurio conta com uma ótima resistência, pois ele foi capaz de sobreviver a um golpe direto do almirante Akainu. Talvez ele seja o Usopp do bando do Barba Branca, que no caso é o atirador que busca ser tão forte quanto os monstros do seu bando. Comandante da 11ª divisão, Kingdale. Kingdale também não teve tanto destaque na guerra.
mas em um certo momento ele demonstrou a capacidade de desviar de balas de canhão. Além de possuir essa grande velocidade, aparentemente tem um vigor físico quase inesgotável, pois em diversos momentos ele estava lutando contra vários grupos de marinheiros. E ainda no final de todos esses confrontos, ele ainda aparentava estar pronto para uma próxima batalha. Fora que mesmo tendo essa resistência e velocidade, King Dale usa uma manopla em seus punhos, que certamente causam ainda mais danos no inimigo. Além disso, sabemos que ele é capaz de usar o Haki do armamento, já que foi capaz de lutar contra o Akainu, que é um usuário de Logia. Então, por ser um cara alto, musculoso e com Haki, podemos dizer que ele é muito forte. Comandante da 12ª Divisão, Haruta. Apesar de ser um pirata, ele usa uma vestimenta muito semelhante à dos antigos medievais. Só de ver pelo seu tamanho, a gente já percebe que ele não é um cara que prioriza a força física. Isso acontece porque Haruta se trata de um velocista, onde usa o manejo da sua espada para lutar nas batalhas. Em seus combates durante a guerra, vimos que Haruta consegue até mesmo cortar o aço com a sua espada. Então, já que ele consegue cortar o aço facilmente, podemos dizer que ele é mais forte que o Zoro antes do time skip, já que Zoro demonstrou extrema dificuldade em cortar o aço do corpo de Das Bones. Além disso, em um momento ele enfrentou ao lado de seus companheiros o almirante Akainu, o que só prova que ele é capaz de usar o Haki do armamento. Comandante da 13ª Divisão, Atmos. Atmos carrega duas espadas grandes e aparentemente pode criar golpes devastadores com elas. Ele aparenta ser um pirata muito famoso pelo mundo, pois o próprio Doflamingo o reconheceu assim que o viu. E além do mais, Doff escolheu justamente ele para controlar e atacar os piratas do Barba Branca. E enquanto estava sob o controle do Doflamingo, Atmos derrotou vários membros da sua tripulação, o que dá a entender que ele tem uma força absurda. Seus golpes são tão potentes, a ponto de ser visto quando estava sob o controle do Doflamingo, atacando e derrotando vários dos seus homens, e até mesmo destruindo suas armas. Por fim, isso é tudo o que sabemos sobre ele, mas caso os piratas do Barba Branca venham a ser demonstrados novamente, eu acredito que o Atmos terá um destaque relevante, pelo fato de ele ter sido conhecido e controlado pelo Doflamingo. Comandante da 14ª Divisão, Speed Giro. Só de olhar para o seu tamanho e para seu nome, já podemos imaginar que seu grande as na manga é a velocidade. Com a junção da sua velocidade e toda a sua força física, Speed Giro consegue ser perfeitamente eficaz em seus confrontos. Como quando na vez em que ele, em questão de segundos, ele eliminou vários soldados da marinha ao mesmo tempo. Uma prova da sua agilidade foi quando ele conseguiu desviar de um golpe do próprio almirante Kizaru, que segundo os poderes da sua própria fruta deve chegar a mesmo a velocidade da luz. Apesar de não ter sido muito bem abordado no mangá, é inegável dizer que Speed Giro é um cara muito poderoso e veloz, e na minha opinião ele está facilmente entre os 6 mais fortes da sua tripulação, mesmo tendo mostrado tão pouco. Comandante da 15ª Divisão, Fossa. Ele tem um nome meio estranho, né? O cara está na fossa. Não, ele não está, galera. Fossa usa uma katana nas batalhas, porém não dá pra dizer ao certo quão habilidoso é no manejo dela. Durante seus confrontos, vimos que ele é capaz de imbuir sua espada com chamas. Não sabemos ao certo o que pode ser isso, mas existem 3 explicações para isso. A primeira é que ele ou a sua espada possui uma Akuma no Mi, mas eu acho que isso não é verdade, pois se fosse, teríamos algumas menções na obra. A segunda é que ele usa o atrito igual o Luffy e o Sanji para criar um fogo, ou então sua katana tem um líquido especial para conduzir o fogo, já que ele criou essas chamas a partir do fogo do seu charuto. Independente de tudo, seria legal se no futuro víssemos um pouco mais sobre essa sua habilidade. Comandante da 16ª Divisão, Izo. Na Guerra de Marineford ele pouco apareceu, mas já no arco do País de Wano ele teve a participação na ótima luta entre os Bainhas Vermelhas contra Kaido das 100 Feras. Além disso, com um único tiro de sua pistola, ele conseguiu desarmar King, o imediato do Kaido. Apesar de ser de Wano, Izo não tomou conhecimento das suas origens e não se tornou um espadachim. Ele na verdade se aperfeiçoou na arte de tiros, onde usa 2 revólveres para lutar. Bem louco, né? O cara ser de Wano e não ser um espadachim, um samurai. Infelizmente, na Guerra de Marineford, ele também quase nem apareceu. Mas com todas essas habilidades, Izo tem uma notória recompensa de 510 milhões de berries. Inclusive, já vai deixando aí o top 10 de quem você acha que são os mais fortes da tripulação do Barba Branca. Se ficou dúvida, assiste o vídeo de novo e tome em consideração os poderes de cada um deles para você formar o top 10. É claro que antes de fazer isso, você vai se inscrever no canal e deixar o like no vídeo.
É muito importante você ativar as notificações para não perder os próximos vídeos de One Piece. Estamos lançando vídeos de One Piece toda semana aqui no canal. Então se você quer conhecer os poderes de cada membro do Chapéu de Palha, é só clicar no vídeo que está passando na tela, ou um vídeo completo detalhado dos poderes do trio monstro. Clica nesse outro vídeo que eu garanto que você vai curtir. Valeu por chegar até aqui e eu te vejo nesses dois vídeos. Falou!